Gente querida, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja também em seu coração nessa oportunidade. Amém? Privilégio estar aqui. Os irmãos não imaginam o quanto eu fiquei feliz com a coragem do pastor Tiago em me convidar para pregar aqui nessa oportunidade. Esse convite foi feito há um tempo atrás e eu fiquei muito feliz. Estive aqui semana passada. Alguns aqui talvez participaram do congresso da Jubepar, né? Ali na Uningá. Quantos aqui estiveram lá? Pronto, maravilha, que graças a Deus, quase todos, né? Não foram. Então, de fato, foi uma alegria. E no domingo, no sábado à noite, eu estive pregando em Londrina, na Igreja Batista Monte Sião, onde o pastor Emerson Péteres pastoreia, creio que alguns aqui já ouviram falar dele. E no domingo pela manhã, outro que provavelmente não bate bem, que é o pastor Wilson Noro, me convidou para pregar na igreja dele. Então, domingo passado, eu estive aqui pregando pela manhã, ali na PIB, aqui de Maringá. Um privilégio muito grande, homens que assim, são grandes exemplos para nós, uma bênção, o pastor Wilson, a esposa, a Beth, os familiares. E o Tiago é um queridão, que também me convidou. E eu estive aqui nessa cidade, há um tempo atrás, morando aqui. Bem disse o pastor Tiago, há um tempo, alguns me conhecem, daqui eu não estou revendo assim, não estou lembrando de alguns rostinhos, mas certamente eu estive aí cultuando e celebrando com alguns irmãos, quando por 2 anos nós estivemos morando aqui nessa cidade, e aí então como coordenador, né, daqui da Aiba Norpa. Eu lembro, pastor Tiago, quando você me convidou para pregar aqui no templo antigo ainda, lembro, né? Ele falou, prega de manhã quando não tinha muita gente, para você não assustar as minhas ovelhas, e deu certo, né? Eu estive pregando ali domingo de manhã, foi muito bom, muito gostoso. Olha que bênção, tirando a hipocrisia. Então assim, ó, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Tiago, a esposa, né, a Juliana, é Juliana ou Nê? Juliana, eu sou bom para errar, também o Natan e agora a dupla que está vindo aí, né? Que benção, Deus abençoe. O pastor Tiago é um querido, irmãos, que a gente tem conhecido. Chegamos aqui na cidade, no contato com os pastores, foi amor à primeira vista, porque os irmãos têm provado disso, é um pastorzão, na verdade? Amém? É muito querido, jeito de pastor, tem tato de pastor, tem sensibilidade de pastor, e assim eu tive o privilégio de estar pertinho dele por um bom tempo. Agora eu estou um pouco mais longe, né, em Cascavel, mas sempre, eu não sei se os irmãos sabem, mas de vez em quando ele aparece por aquelas bandas lá, atravessando a Ponte da Amizade, em Cidade del Este, né? Deve ser um hobby comprar coisa no Paraguai, mas assim, quando ele precisa disso, ele me chama, e aí tem sido de fato muito glorioso. Obrigado, querida. Me faça acompanhado nessa oportunidade da minha esposa, Célia, que está ali, o Daniel, meu filho, que está ali no ladinho dela. Nós temos uma outra filha, que mora em Juazeiro do Norte, bem ali, né? Então, ela não está com a gente, porque está trabalhando, já é casada e mora lá, né? Então, as pessoas às vezes se espantam, mas você já tem uma filha casada? Já temos uma filha casada, graças a Deus por isso, né? Inclusive, falando em tempos, na verdade, foi muito bacana ouvir esses cânticos que você conduziu a igreja aqui, pastor Tiago, que bacana. Eu não lembro deles, mas a minha mãe cantava muito esses cânticos, né? Assim, eu tentei relembrar de alguns, mas foi muito legal ver isso. Eu sou bem mais jovem, né, do que esse tempo, eu sou do tempo do MC, por exemplo, MC Feliciano Amaral. Quem não lembra dele, né? O MC Luiz de Carvalho. Então, cresci ouvindo, esses camaradas são muito mais recentes, né? Uma bênção, louvado seja Deus por tudo isso, porque Deus é bom e nos permite participar de uma festa como esta. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos então, sem delongas, ler um texto da palavra de Deus, e depois Deus vai nos falar, como já tem falado ao meu coração, e eu espero que também fale ao coração dos irmãos, nesta oportunidade. Eu quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias, no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, eu lerei do versículo 1. Vamos ler todo o parágrafo, né? Eu lerei até o versículo 9. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Amém?
Josué 1, do 1 ao 9. Não está projetado, não tem problema. Deixa eu colocar minha carteira aqui, porque aí eu vou ter uma inclinação melhor. Esse púlpito é feito para pessoas da estatura do pastor Tiago. E aí é claro, que nem todos têm a estatura desse menino tão precioso. Que bênção, que bênção. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe comigo. Diz-nos assim a bendita e santa palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, e as tuas manifestações, ó Deus, são tremendas para nós. O privilégio da tua salvação, o privilégio de conhecermos o teu Filho Jesus, o privilégio de termos o teu Espírito Santo, o privilégio de termos o céu como herança real, que hoje já tem efeito em nossas vidas, o privilégio da tua igreja, corpo de Cristo, o privilégio de termos momentos de celebração, ó Deus, como este que estamos participando nessa noite, o privilégio da tua palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor tem nos enchido de privilégios e nós te somos gratos. Obrigado por este momento tão especial. Fala conosco, ó Deus, aqui o Senhor conhece, ó Deus, muito mais do que nós mesmos. O Senhor conhece cada um daqueles que estão aqui neste recinto. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas potencialidades, como também conhece as nossas limitações. Por isso, ó Deus, que o teu Espírito Santo não encontre obstáculo em nós, para falar a cada vida, admoestar, ó Pai, corrigir, orientar, incentivar, aquilo que tu tens para nós nessa noite, nós nos dispomos a receber, em nome de Jesus. A tua igreja quer ouvir a tua voz, muito além, ó Deus, da voz do pregador, que a voz audível nessa noite seja o sussurrar do Espírito Santo, falando claramente, orientando, abençoando, tratando a tua igreja, para que aí então Cristo Jesus seja honrado e glorificado em tudo que ocorrer aqui nesta oportunidade. Fala, Pai, conosco, em nome de Jesus nós oramos assim, amém e amém, graças a Deus. Muito bem, queridos, eu escolhi como um tema desta noite, uma palavrinha grega, pelo menos dá essa impressão que o pregador manja de grego, tá? Mas não manjo não. Mas a palavra grega que eu quero destacar aqui, ela tem alguns efeitos no Novo Testamento, eu quero fazer uma aplicação no Velho Testamento, no texto lido, e depois eu tento amarrar a boca do saco, como se diz, né, depois de fazer toda aquela bagunça, para os irmãos entenderem o recado. Há uma palavrinha no Novo Testamento chamada metanoia, a maioria daqui já conhece. Metanoia são a junção de duas palavras,
gregas, meta e nous. Meta é além, a quem, muito mais. Meta é algo que transcende, é algo que transpõe, é algo que excede os limites. E nous é mente. Por isso que a palavra metanoia, no Novo Testamento, ela tem uma conotação muito próxima da palavra arrependimento. Arrependimento não é somente você dizer, eu me arrependo do que eu fiz. Eu mentia. Agora não minto mais. Eu me arrependi. Mas metanoia tem uma outra conotação, que traz um sentido muito mais aplicável e lógico, e faz um sentido melhor para nós, que é, eu mentia, hoje eu não minto mais, eu me arrependi. Mas por que me arrependi? Porque eu compreendi que a mentira faz mal, porque eu entendi que a mentira machuca, porque eu entendi que a mentira denigre o meu caráter, porque eu entendi que a mentira deturpa as minhas relações. Você entendeu? Não é só eu me arrependi, mas você também aprendeu o porquê devia se arrepender. E quando isso acontece na sua mente, você transcendeu, você foi para fora, você excedeu o limite do arrependimento, porque agora você teve uma metanoia. A sua mente se expandiu. Muito mais do que não fazer, agora você sabe explicar o porquê você não faz. Amém? Não estou complicando não, né? Está tranquilo? Muito bem. No Antigo Testamento, eu quero fazer uma outra aplicação dessa palavra, que é a compreensão da vontade de Deus para a vida daqueles a quem ele tocava e da vida daqueles a quem ele soberanamente interferia. Não é uma resposta passiva de uma pessoa ao toque de Deus, mas é uma resposta consciente àquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso que eu quero então agora fazer um lance dentro do texto. O texto fala da realidade de Josué logo após a morte de Moisés. E quando você lê o texto, por exemplo, você começa a compreender que Deus está fazendo uma parceria com Josué. Havia uma promessa, né, para Moisés e também para os antepassados, a começar por Abraão. A promessa já foi lá de Abraão, de que eles iriam para uma terra que mana leite e mel. Aí você imagina, poxa, que delícia! Sair da escravidão, sair de toda uma circunstância adversa, ir para uma terra que mana leite e mel. A gente chega a tomar posse, grita, está todo dominado, e aí é nosso. Mas não. A terra de Canaã haviam 7 das piores nações para serem encaradas. Dentro de Canaã, havia, por exemplo, um material bélico que o povo de Israel não conhecia. Dentro de Canaã, haviam nações que foram derrotadas depois de 70, 80, 90 anos, depois da entrada do povo de Israel. Não foi fácil. Josué sabia disso. Ele, inclusive, foi um dos espias que conheceu toda aquela realidade. E agora, o que acontece é que não fica tão bom a situação, ou tão boa a situação, porque o líder chamado Moisés, um homem que foi juiz, um homem que foi legislador, um homem que agiu como profeta, um homem que foi um sacerdote, um homem que tinha um monte de características, e os adjetivos para Moisés sempre foram os melhores. O camarada agora decide morrer. E agora Deus chama o sucessor de Moisés, que é Josué. Suceder alguém que não é bom, suceder alguém que está na média ou medíocre, suceder alguém que não fez um excelente ministério, suceder alguém que não fez um excelente trabalho, você foi para uma empresa e aí te colocaram numa sessão e as pessoas dizem assim, ó meu amigo, faça qualquer coisa, porque o teu anterior era péssimo. Qualquer coisa que você fizer é uma maravilha.
Você só pegou o grampeador e trocou de lugar, o cara falou, puxa vida, o antecessor não fazia isso, você é espetacular. Se você saiu de tarde, por exemplo, e saiu no horário correto, a pessoa diz, que bênção, você é um excelente funcionário, porque o anterior saía meia hora antes. Então, suceder alguém que é meio ruim, é até tranquilo. Mas esse era um outro problema para Josué. Porque Josué sucedeu um camarada quase que insubstituível. Olha só. Moisés foi um grande líder. Inteligente, sensível à dor dos outros, grande estadista. Êxodo 2 diz que ele era, preste atenção no camarada chamado Moisés, ele era instruído em todas as ciências do Egito. Você lembra que ele era um hebreu criado no palácio, instruído em todas as ciências do Egito. Teve uma grande importância, a ponto de, lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 30, nós temos um texto que nos descreve a transfiguração de Jesus. Jesus vai se transfigurar, ele vai fazer uma epifania, ele vai dar uma manifestação para alguns mais achegados, 3 apenas, de que ele era de fato o Filho de Deus. E lá então, há como um passe de bastão, uma corrida de bastão. Porque aparecem ali Elias, representando todos os profetas. E quem mais aparece? Moisés, representando todo o ordenamento de Deus para a nação judaica. E aí vem uma voz do céu e diz, esse é Jesus. Eu ouvi ele. Moisés é tão importante que no Monte da Transfiguração, ele aparece juntamente com Elias. Não era pouca coisa. No último capítulo de Deuteronômio, descreve-nos então a morte de Moisés. Claro que não foi Moisés que escreveu o último capítulo. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, eles são de autoria de Moisés, segundo os estudiosos, e a gente concorda nisso, porque ninguém vai ficar discutindo esse fato. Mas os últimos capítulos de Deuteronômio foi escrito por alguém que não é Moisés. Mas como esse alguém se reporta a Moisés? Deuteronômio 34, a partir do versículo 10. Preste atenção. E nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, e nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda mão forte, e em todo grande espanto que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. A pergunta seria, é fácil substituir um camarada assim? É como se você fosse, então, contratado por uma empresa e, ao contrário do exemplo anterior, é você chegar num setor e o camarada diz assim para você, olha aqui, ó, você é João? Olha aqui, o Pedro era o teu antecessor aqui e ele se aposentou. O Pedro era tão bom que nos 20 anos de empresa, ele fez a empresa sair de 20 funcionários para 5.000 funcionários. E tem mais uma, o Pedro era tão bom que ele quintuplicou, sextuplicou, setuplicou e plicou para frente, que não sei nem falar mais até depois disso, o faturamento da empresa. O Pedro era tão bom, que ele foi reconhecido aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, no nosso país, e ele tem inclusive estudos feitos em Harvard. Agora é o seguinte, você está substituindo o Pedro, hein? Olha lá o que você vai fazer. Como é que você se sentiria? Nem voltava no outro dia, né? De repentemente você decide ficar doente. Porque não é fácil substituir gente muito boa. Mas Josué teve essa incumbência. Mas olha só o que é metanoia. Como é que Deus trata a mente de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1. Voltamos à Bíblia Sagrada. E ela nos diz assim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo,
Pela segunda vez temos a inscrição: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E assim prossegue o diálogo entre Deus e Josué. Uma coisa que sempre me chama a atenção é o fato de, no início do capítulo, por 2 vezes, e também no capítulo anterior, que seria o capítulo de Deuteronômio, Deus fazer a inscrição várias vezes de que Moisés está morto. Quando eu leio uma coisa muito óbvia na Bíblia, muito óbvia, aquilo me chama a atenção. Eu acho que você também é assim, né? Por exemplo, me permite devagar aqui, pastor Tiago. Por exemplo, quando Jesus chega eu não anotei no esboço, né? Chega para o cego e pergunta assim para ele: o que você quer que eu te faça? O cego podia dizer: estou cego. O que um cego mais quer na vida? O que um cego mais poderia desejar na vida? Mas aí quando você vai perceber o contexto, essa pergunta, irmãos, tem uma profundidade, tem um significado que extrapola em muito a literalidade da escrita. Aqui Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Josué diria: claro, nós acabamos de prantear o cara há 30 dias, todo mundo sabe disso. Mas é óbvio. E quando é óbvio, a obviedade não basta. Tem alguma coisa contida no texto que nos chama a atenção. E é por isso que eu quero destacar aqui o primeiro ponto da mensagem. Metanoia, mudança de mente, é quando Deus nos convida a assumir o nosso lugar da história, independente de quem esteve antes da gente. Amém? Quando Deus diz para Josué: o meu servo está morto, Ele está dizendo: Josué, não é momento de comparações. Não importa quem esteve antes de você, ou quem pavimentou a estrada por onde você vai passar. Não importa se o Pedro foi um excelente funcionário. Não importa se o pastor anterior foi um camarada assim extraordinário. Glória a Deus pela vida dele. Mas agora é o seu momento. Agora é o seu tempo. Agora é a sua história que está sendo construída. Agora é você que é o protagonista deste filme, dessa novela, deste livro, deste conto. Agora é o seu tempo. Por isso que quando eu falo isso, eu falo com muita alegria para esta igreja, nesse 14º aniversário como igreja. Nós ouvimos aqui que ela tem uma história anterior a isso, porque este é o tempo da Igreja Batista Parque Hortência. Mas nós conhecemos um pastor, mas tivemos um pregador, nós tivemos um missionário, graças a Deus pela vida deles. Mas daqui 50 anos, queridos, alguém estará falando deste tempo, que é o tempo de vocês, é o tempo do pastor Tiago, da sua esposa, de seus filhos. Aproveite este tempo, marque o seu nome na história, para a glória de Deus. Comparações não são muitas vezes inteligentes, quando fazemos de maneira equivocada. Valorizar o passado, temos que fazer isso. O apóstolo Paulo escreve lá a sua carta aos Romanos e diz: honra a quem honra tem. E eu sei que o pastor Tiago tem sensibilidade para fazer isso. Honrar os irmãos fundadores da igreja, honrar os líderes que passaram por aqui, honrar os irmãos que abençoaram este rebanho em tempos outrora. E tudo isso é muito bom, isso está no nosso coração, está no nosso DNA como cristãos. Nós amamos essas pessoas, mas saudosismo não funciona, não resolve. Ninguém constrói para o passado, nós só construímos para frente. E essa história que veio até aqui, a gente usa como alicerce, como base de uma nova história, de uma nova construção. É um legado que recebemos e agora glorificamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e segue o barco. Moisés, meu servo, está morto, agora é sua vez, Josué. Sabe quem são os Josués deste tempo? Você. E por que isso é importante, além de tudo que já foi dito? É porque se nós ficarmos olhando muitas vezes para o passado, ou projetando alguma coisa meio estapafúrdia lá para frente, a gente perde o presente. E daqui a pouco a gente está, como Salomão nos fala, antes que venham os maus dias,
E chega o tempo em que você vai dizer, não tive neles contentamento. Lembrando da sua juventude, do tempo de produção, do tempo de explosão, pela própria biologia do corpo, e você vai dizer, agora não dá mais. Então aproveite o tempo, seja protagonista. Deus está construindo histórias maravilhosas, através da sua igreja. Quando? Agora, 2019. Este é o tempo. Esse é o momento. Que bom ouvir a história da igreja retratada daqui a pouco. Que bom ler o nome de irmãos que os irmãos estão honrando nesta noite. Que bom ouvir a respeito de heróis que estiveram aqui, heróis e heroínas que estiveram aqui nessa igreja, para abençoar o povo de Deus, que hoje vocês colhem frutos plantados há um bom tempo. Mas o meu pedido nesse primeiro ponto é, construa alguma coisa agora para aqueles que virão. Permita que Deus, permitam, meu querido e minha querida, permitam que Deus atue poderosamente na sua vida agora. Eu vi aqui a menina falando a respeito dos pequenos grupos quando começou um tempo atrás. Na verdade, seja um líder de pequeno grupo, seja um coordenador de pequeno grupo ou de líderes de pequeno grupo. Abra a sua casa, abra o seu coração, abra o seu bolso, abra sua mente, metanoia, alargue a sua mente para o que Deus está fazendo aqui e agora. Ah, pastor, mas eu vim numa igreja lá em Curitiba que ela tem 10 mil membros e eles estão fazendo, ok, graças a Deus por isso, mas o seu tempo é aqui. Ah, mas eu tive um pregador que ele tinha 6, 7 faculdades, falava grego e hebraico, escrevia em 3 línguas, amém, graças a Deus pela vida dele, mas o seu tempo é aqui, é neste lugar, é nesta igreja, e aqui que Deus quer. Essa expressão Deus quer te usar parece que é uma coisa impessoal, mas Deus quer fazer tremendas coisas em você e depois fazer através de você. Se dispõe a isso, amém? Estamos de acordo? Se dispõe a isso. E aí nós vamos fazer algo maravilhoso para honrar e glorificar o nome de Deus. E daqui a um tempo, esse legado que vamos deixar, as pessoas nos lembrarão de nós e dirão, louvado seja Deus pela vida daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, onde eu conheci Jesus, no Parque Hortência, por aquele pequeno grupo, aquele líder de célula que me pastoreou, aquela líder de célula, de pequeno grupo que me pastoreou. Graças a Deus, como mudou o meu entendimento, como mudou a minha vida, como eu amo aquela igreja, como eu amo aqueles irmãos. A gente vai deixar esse legado. E sabe o que mais? O que é mais precioso? É que Deus é glorificado em tudo isso. É que o nome de Jesus é glorificado em tudo isso. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, permita, neste tempo, que Deus use a sua vida, expandindo o seu entendimento, para que você glorifique cada vez mais o nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ler mais um pedacinho do texto. Aí então Deus fala para Josué, dispõe-te e passa o Jordão. O que foi que Moisés enfrentou quando saiu do Egito? Primeiro desafio, Mar Vermelho. Mais ou menos como a torcida do Flamengo teve que enfrentar hoje lá no Rio de Janeiro. Mar Vermelho. Que cena linda, né? Coisa espetacular. Muito bem. Mas Moisés enfrenta o Mar Vermelho, Josué enfrenta o seu Jordão. Quando eu leio esse texto, eu percebo, queridos, que cada um a seu tempo tem as suas lutas. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu descubro? É que cada um de nós deve obrigatoriamente enfrentar os seus próprios desafios e as suas próprias dificuldades. A Bíblia nos diz, a palavra de Jesus, inclusive, se fosse um outro discípulo, ou então os pais da igreja, a gente poderia colocar em xeque, poderia discutir alguma coisa, mas veio da própria boca de Jesus, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, é natural de qualquer e todo ser vivo enfrentar dificuldades. Tudo que é vivo enfrenta as dificuldades inerentes à própria vida, inclusive a morte.
A minha mãe é mineira, e você sabe que todo mineiro tem causo para contar que não acaba mais, né? Minha mãe é mineira, meu pai era capixaba, meu pai faleceu, eu nasci no Paraná há uns dias atrás. Então o que acontece? A gente sabe, e minha mãe diz assim, ó, para morrer, filho, só basta estar vivo. Né? Sabedoria. É bem verdade. Mas a gente tem que enfrentar nossas próprias dificuldades, as nossas próprias lutas. Qual é, não vamos entrar aqui numa questão de discutir a psicologia das pessoas, mas você pode lembrar de um vizinho ou de um cunhado nessa hora. Só não precisa falar o nome dele, vai pegar muito mal, alguém viu o nome nessa hora. Mas tem muitas pessoas que tudo é culpa do mundo. Ela não tem culpa de nada. Ou é culpa do mundo, ou é culpa do diabo, ou é culpa da igreja, ou é culpa do irmão, ou é culpa do líder de célula, ou é culpa do pastor, ou é culpa, menos ela. Quando eu leio esse texto, eu percebo que uma coisa que nos permite, irmãos, crescermos, alcançarmos a maturidade, é nós encararmos o nosso problema. É nós não terceirizarmos responsabilidades. É nós, de fato e de verdade, matarmos um leão por dia e deixar o outro amarrado para o dia seguinte. A gente cresce com isso. Portanto, diz aqui, palavra de Deus a Josué, dispõe-te e passe esse Jordão, ponto final. Que Deus fala para você nessa noite. Mude a sua mente, encare os seus problemas. Está com problema na família? Está te arrebentando? Tirando a tua paz, tirando o teu sono. Já foi no psicólogo? Ele te mandou para o psiquiatra? Te deu um ansiolítico? Amém. Remédio maravilhoso, graças a Deus por isso, que tem remédio para a gente tomar. Mas quem sabe se você encarar o problema não resolve? Já pensou nisso? Está com problema no casamento? Já reclamou com a sogra? Já reclamou com o cunhado? Já reclamou com todo mundo? Só não reclamou com o teu marido ou com a tua esposa. Por que você não enfrenta o teu problema? Por que você não senta e fala, opa, vamos fazer aqui uma DR nervosa? Nervosa num bom sentido, né? Sabe, existe DR no bom sentido, não tem, pastor? DR no bom sentido? Tem, eu acho que tem. Né? Chama o SAMU antes, mas resolva o problema. Resolva o problema. Encare a situação. Converse. Dialogue. Enfrente o teu Jordão. Porque senão nós passamos, queridos, 5, 10, 15 anos, como aconteceu comigo quando eu pastoreava, queridão, lá em União da Vitória, e tinha uma irmã, por incrível que pareça, eu falei 15 anos, ela tinha quase 15 anos que não conversava com um parente. Irmãos consanguíneos, quase 15 anos sem conversar. Aí no gabinete eu disse a ela, minha irmã, vá lá falar com essa pessoa, vá lá falar com o teu irmão. Ó, pastor, não tem condição, pensa num camarada arrogante. Vá lá falar com ela. Pastor, não tem condição, pensa numa pessoa bruta. Irmão, vai lá falar com ele, diga para ele, abre o teu coração. Não importa se a irmã está certa ou está errada, mas peça perdão. Confessa as tuas culpas, abrace-o. A Bíblia diz, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. É bem verdade que muitas vezes, com todos os nossos esforços, com toda a nossa criatividade, a gente não consegue ter paz, não é verdade? Você sabe disso. Às vezes você ama o irmão, abraça o irmão, quer ter contato, quer ter um relacionamento, mas a pessoa não quer. E o que você faz então? Você mantém uma distância segura e segue em paz. Aí pelo menos você diz conscientemente, tranquilamente, o que eu pude fazer eu fiz. É bem verdade que nem sempre a paz depende de você, mas depende também da outra pessoa. Então você estabelece ali uma certa distância e caminha em paz, sem problema, sem mudar, como eu chamo, né? Sem mudar de calçada quando vem a pessoa. Aquela irmã decidiu ir falar com o parente. Eu não sei se foi uma tarde, eu não sei se foi de dia, eu não sei se foi de noite, mas eu sei que ela contando depois que ela chegou e bateu palma no portão. E o irmão dela abriu a porta. Ele veio correndo, chorando, abraçá-la. 15 anos de inimizade. 15 anos. Bastaram 5 segundos ao som de uma palma e alguém abrir a porta. E se abraçaram e conversaram e ela ganhou de novo o irmão. Por que na igreja a gente tem pessoas assim? Estou falando de crente.
Pessoas cristãs, por que nós temos pessoas assim? Então, uma das aplicações do versículo que eu acabei de ler, versículo 2, é: encare o seu Jordão, encare os seus problemas, fale com sua esposa, fale com seu marido, converse com o seu filho, liga para o seu cunhado. Não, cunhado já é demais, né? Não, liga, fala, bate papo, converse com a pessoa, exponha o problema. Ah, pastor, eu não gosto, eu tenho dificuldade com confrontação. Querido, querida, dobra o seu joelho antes. Peça para Deus dar o tempo e a forma. E Deus, que gosta desse tipo de coisa, Ele vai te dar o tempo e a forma, o que e como, para você resolver os teus problemas. Mas isso é maturidade. Isso é maturidade. Dispõe-te, passa esse Jordão. É assim que a gente é vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Olha só que interessante. Por isso que eu chamo de metanoia este texto. É um texto hebraico, obviamente, mas... então a palavra não está implícita aqui, mas eu posso fazer essa inferência. Olha só, que coisa mais bacana. Que coisa mais bacana. Olha só. Versículo 2. Dispõe-te e passa esse Jordão. Enfrente o seu problema. Versículo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo. Terceira vez. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Versículo 18. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Quando eu estudava teologia, os professores hebraicos diziam, o professor de hebraico dizia que tem que prestar muita atenção no hebraísmo, que são conceitos do Antigo Testamento, ou melhor, são literatos no Antigo Testamento e são conceitos do Novo Testamento. Então, quando alguém repete números 40, 7, 3, preste muita atenção, pode não ser literais, mas pode ter um significado mais profundo. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que os irmãos já estudaram sobre isso, mas vale a pena destacar, é quando um orador ou um escritor repete. Geralmente isso acontece nos Salmos. O sentido da palavra, pelo menos 2 vezes. Ele escreve o texto e repete depois o texto. Ele está dizendo o seguinte, que o escritor quer afirmar, quer deixar gravado na mente do leitor aquilo que ele está escrevendo. E aquilo que ele está escrevendo, há partes mais importantes do que outra. Aquela que ele repete é o cerne, é a parte mais importante do texto. Nós temos esse hebraísmo nos Salmos, e também o outro hebraísmo que nós temos nos Salmos, é quando o Salmo nos dá síntese, sempre no primeiro versículo. A maioria dos Salmos se encaixa nesta regra. Ok? Irmãos, aqui nós temos Deus falando para Josué, pelo menos 5 vezes a mesma coisa. Você entendeu? 5 vezes a mesma coisa. Esforça-te e tem de bom ânimo. 5 vezes. É muita coisa. O que depreendemos disso? Nós depreendemos que Deus está dizendo para Josué, Josué, não haverá vitória. Josué, não haverá conquista. Josué, não haverá Canaã. Josué, não haverá terra que mana leite e mel. Josué, você não poderá vencer os seus inimigos. Josué, eu não posso fazer uma parceria contigo. Josué, nós não podemos entrar em aliança se você não se esforçar e não ter bom ânimo. Sabe, a outra coisa que me chama a atenção nessa frase, ainda que curta, é que Deus vai dizer para Josué, Josué, eu vou estar contigo. Preste atenção nisso. Eu estarei contigo. Josué, onde a planta do seu pé pisar, eu te dou tudo. Essa era a parte de Deus. Qual é a parte de Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo. Sabe o que é isso? Isso é uma mudança de mente. Por isso que eu disse aos irmãos que eu queria trazer o termo metanoia. Porque Deus nos chama para uma parceria. Já imaginou?
um tempo atrás, esse templo não existe, vocês estão no templo do lado, e alguém chega para o pastor Tiago e diz, pastor Tiago, vamos construir, é possibilidade, Deus vai dar os recursos, vai custar, geralmente a gente calcula sempre uma construção abaixo do preço, né? Vai custar 250 mil dá para resolver o problema, mesmo sabendo que viria de gastar 400 e tal, e o pastor Tiago faz igual, como nós ouvimos lá agora em Foz do Iguaçu, a mensagem, né? Faz igual o Hard, vocês lembram do Hard, né? E o Lipe? Vocês lembram sim, é que não querem falar a idade, né? Mas eu vi lá, agora num videozinho, não é da minha época, mas o videozinho, o Hard dizia, ó vida, ó céus, ó dia, ó hora, ó mês amargurado, não vai dar certo, Lipe, tudo para ele não vai dar certo. É um desenho que eu creio que da Hanna-Barbera, coisa assim, mas é uma hiena, e é uma hiena que contraria, inclusive, a visão que temos das hienas, que vive dando risada, aquela só vive chorando, tudo não vai dar certo. Não tem esforço e não tem bom ânimo. Irmãos, eu fico pensando o esforço de Deus, no bom sentido, Deus não se esforça, porque se com o sopro da boca ele vai destruir todos os inimigos, imagina se Deus faz algum esforço. Ele é soberano para todo sempre. Mas eu imagino, irmãos, a luta que Deus tem para lidar com um crente que não se esforça e que não tem bom ânimo. Como fazer uma criatura dessa vencer na vida? Como fazer uma criatura dessa mudar a mentalidade? Como fazer uma criatura dessa salvar o casamento, salvar o trabalho? Como fazer um camarada desse, por exemplo, ou uma camarada dessa, tratar os filhos? E tudo que você fala, não vai dar certo, não tem jeito, não dá para construir, vai faltar dinheiro, eu estou vendo que não vai dar certo, estou vendo que não vai dar, eu estou vendo que não vai dar, e assim por diante. É por isso que na parceria que Deus propõe a Josué, Deus diz, Josué, tem a parte difícil e tem uma parte muito mais difícil. A parte muito mais difícil, deixa que eu faço. Mas a parte difícil é você manter o esforço e o bom ânimo. Por isso, Josué, tão somente, nada além disso, nada menos que isso, mas tão somente, Josué, esforça-te e tende bom ânimo. Irmãos, Deus quer fazer coisas maravilhosas nessa cidade através dessa igreja, e essa igreja sabe quem é? É você. Esforça-te, tem de bom ânimo, alegra o teu coração, em nome de Jesus, alegra o teu coração, de vez em quando eu tenho pregado nas igrejas, e não é o caso daqui, viu, por favor, né? Mas você prega nas igrejas, daí eu já fui em velório muito mais animado, o pessoal desanimado, não é somente no contexto da celebração, mas no contexto de tudo, você vai ter um papo, crentes são salvos, não tenho dúvida disso, vão para o céu, aleluia, graças a Deus, não é por cara bonito ou feio que vai para o céu, é por aceitar a Jesus e confessá-lo como único e suficiente Salvador, estão salvos, mas estão acomodados, não há esforço nenhum, não há bom ânimo, não há alegria, não há aquela questão me fugiu a palavra, quando você contagiar os outros. E nós somos chamados para contagiar as pessoas. Eu fico imaginando nesse diálogo entre Deus e Josué, e Josué está ali tenso porque Moisés morreu, eu sou o líder natural porque eu fui treinado para isso, e agora bato papo com Deus. Eu fico imaginando a expectativa do povo naquele dia de ver a cara de Josué. E quando Deus repete para Josué, Josué, esforça-te e tende bom ânimo. Você sabe que rosto é esse, né? De uma pessoa esforçada e com bom ânimo. Amém? Você consegue imaginar como é que ele encarou o povo e começou a dar ordem para o povo dali a pouco? Com o rosto de pessoa esforçada e que o ânimo está lá em cima. Autoestima no teto. Porque sabia que Deus era parceiro daquela obra. Portanto, meu irmão, anima-te. Autoestima lá em cima. Porque Deus é parceiro nesta obra. Diz o apóstolo Paulo, de Deus somos cooperadores, como se Deus falasse através da nossa boca. E é isso que Deus está fazendo aqui neste lugar. Revelando a glória, o projeto, o plano dele para uma família bendita, que será alçada aos céus e não vai demorar. E o representante desta gloriosa ação neste mundo, somos nós, igreja de Cristo Jesus. Esforça-te, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Deus está fazendo uma obra tremenda aqui neste lugar. E por último, eu quero destacar
o versículo 7. O versículo 7. Porque daí a gente faz muita diferenciação. E o versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer à lei, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Por que esse versículo é tão importante para nós nessa noite? Porque nós estamos falando de metanoia, de mudança de mente, de alargar a mente, de extrapolar a mente, de furar a bolha, de sair da zona de conforto e dizer para Deus: estou aqui, Senhor, conta comigo, estamos juntos nesse negócio. É o momento de nós dizermos para Deus: Senhor, sim, estamos aqui nesse bairro, Hortência, né? E aqui o Senhor tem projetos, tem pessoas ao nosso lado, tem pessoas atrás, na frente, e vamos extrapolar o nosso bairro, e onde tem uma casa é uma igreja, onde tem uma igreja tem um líder, tem um pastor, uma pastora. Aqui nós descobrimos que os dons são destinados para toda a igreja, e dons e talentos visitarão os irmãos de maneira poderosa. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. Nós queremos que um camarada saia lá da casa dele, participe de um pequeno grupo, e lá ele é curado, é restaurado. Lá ele aceita Jesus. Naquele momento da declaração, ele tem o nome escrito no livro da vida, através da ação do irmão. E depois o pastor fica sabendo e glorifica a Deus com muita alegria com cada um de vocês. Não é assim? Lá, no pequeno grupo, e aqui também nas celebrações, nós temos vários pastores e várias pastoras. Louvado seja Deus por isso. Então somente, diz o texto, preste atenção nas minhas escrituras, tenha cuidado de obedecer todo o livro da lei, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque assim você fará prosperar todo este povo. Qual a lição que eu tiro daqui? Irmãos, tem muitas maneiras de encher a igreja, tem muitas maneiras de encher um pequeno grupo, tem muitas maneiras de nós fazermos movimentos por aí, e sermos chamados de supra-espirituais. Mas o problema é que quando nós nos enviesamos pela vontade de ter um grande grupo, grandes coisas, e ter assim coisas espetaculares e maravilhosas, pode ser que a gente se esqueça de usar armas legítimas do reino de Deus. Pode ser que nós começamos a inventar armas. Pode ser que a gente comece a usar artifícios que não coadunam com a vontade de Deus. É por isso que Deus, ao falar com Josué, ele diz: Josué, você vai fazer tudo isso, mas tem um detalhe. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Lute com armas legítimas. Lute com armas espirituais. Não arreda o pé. Não arreda a tua mente da palavra de Deus. Ela é quem dará direção a esta igreja, a esse pastor, a sua esposa, a liderança desta igreja. Não invente. Não crie artifícios. Não vá na onda da maioria muitas vezes. Não duvide do que Deus pode fazer. Quando você finca o pé e obedece o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, por exemplo, pregue a palavra. Ah, mas eu estou vendo algumas comunidades, algumas igrejas por aí, que eles têm um negócio diferente. Amém, glória a Deus por isso. Ah, mas tiveram tal ação. É um pouquinho assim, dá para desconfiar em relação à teologia, se está de fato de acordo com a Bíblia, mas deu resultado. Porque veja, estão ali há 2 anos e começaram lá com 3 famílias, agora estão com 2.000 membros. Com 2 anos, que coisa espetacular. Não se preocupe com isso. O Senhor é o Senhor da seara. Ele é juiz, quem julga é Deus, Ele vai tratar. Se for ferro é ferro, se for palha é palha, se for madeira é madeira, se for ouro Ele sabe que é ouro, a obra, se for prata Ele sabe que é prata, mas deixa o Senhor tratar disso. Mas você finca o pé na palavra. Finca o pé na palavra. É assim que nós ganhamos maturidade. É assim que nós temos conhecimento de Deus. É assim que nós temos experiências maduras com Deus. Afinal de contas, já aprendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ensine o povo a amar a Bíblia Sagrada, a ler a Bíblia Sagrada, a ter um relacionamento com Deus da palavra, a trazer para si as experiências contidas na Bíblia, a querer e desejar profundamente ter um relacionamento com Jesus Cristo, como os personagens tiveram na Bíblia Sagrada.
Ensina o povo a degustar da palavra, a se debruçar sobre a palavra, a interpretar o texto, a retirar lições preciosas do texto. Finca o pé na palavra, porque a palavra é arma legítima no reino de Deus. Não são modismos. Não é oba-oba. Não é a imitação de um ministério que deu certo. Imitações do reino de Deus, geralmente, pode ser que em algum lugar, quebrando a regra, dê certo, mas geralmente não dá certo. Eu vi um camarada nos Estados Unidos que fez isso, aquilo outro, e olha o que aconteceu. Amém, glorifica a Deus, aprenda algumas coisas, mas você tem a tua realidade, a sua cultura, o seu local, a sua igreja. Mais importante do que tudo isso, é olhar para a palavra e dizer, Senhor, fala conosco. Porque a palavra de Deus ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você diz assim, pastor, mas eventualmente nós podemos usar a palavra e vamos caminhar devagar, e a igreja vai crescendo, e a gente não tem aquela sensação de vitoriosos, aquela sensação de povo vibrante, que impacta as portas do inferno. Não pense assim, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma coisa eu tenho aprendido, eu digo isso, pastor Tiago, com muito carinho. O povo batista, aqui eu creio que a maioria é desta igreja e é batista, amém? O povo batista não é um povo que explode em números, nunca foi. Daí a história dos batistas. Não é nossa característica. É pecado? Não é pecado. Somos fracos? Não somos fracos. Nossa fé é pequena? Não é questão de fé, é questão de cultura. É a nossa cultura. No povo batista, quando você lê a história do povo batista, sempre foi um povo militante, de frente, evangelístico, um povo que lê a palavra de Deus, um povo que ama missões, um povo que faz e acontece em todas as nações do mundo, mas não é um povo que de um dia para a noite tem assim multidões, não. É questão de cultura. Mas é um povo que ama a palavra de Deus. E é um povo que, inclusive, dele saiu grandes denominações que louvam a Deus e que rompem com algumas culturas e que têm um jeitão diferente, mas é o nosso povo também. Amém? Graças a Deus por isso. Nós não precisamos ficar enciumados, porque alguém, outrora, ou agora, ou que virá, fez algo estrondoso e cresceu vertiginosamente. Não é a cultura batista. Não é. Se você ver alguma igreja batista explodindo, preste atenção, aprenda, vá lá, dê uma olhadinha, mas pode ver que serão raríssimos os casos. Nós somos devagar e sempre. É o nosso jeito. Devagar e sempre. Quantos anos tem essa igreja? Tempo de congregação? 30 anos. Louvado seja Deus por esta igreja. 30 anos. 200 e quantos membros? Vamos arredondar para 200? Arredondemos. 200 membros. Que bênção, irmãos. Que bênção. Por quê? Pastor, mas quer dizer que nós temos armas legítimas e eles não têm? Não, irmão, não estou discutindo aqui o mérito da questão. Não estou dizendo que eles têm uma diferenciação. É apenas uma questão cultural. O povo batista, ele não tem esse negócio de chegar e abraçar uma cultura. Como aconteceu com o povo brasileiro em relação à cultura americana, porque fomos evangelizados pelos americanos. E mantemos uma cultura quase que americana. Nós gostamos de um pouco de barulho? Pouco, mas bem pouquinho. Nós prezamos pela leitura da Bíblia, pela pregação, muito mais do que muitas denominações. Nós gostamos de louvor que tem conteúdo? Gostamos de louvor que tem conteúdo. Oba-oba aqui não funciona. Só pular e gritar e rodar não funciona. Numa igreja batista não funciona. É a nossa cultura. Louvado seja Deus por isso. Prezamos por armas legítimas, não em detrimento de outras. Estou voltando agora e falando do nosso povo. Prezamos por isso. E quanto resultado, irmãos, nós não nos preocupamos com isso. Queremos igrejas cheias. Queremos os maiores números possíveis. Mas não vendemos e não trocamos a nossa história, a nossa liturgia, o nosso conteúdo bíblico para ter números. Não fazemos isso. Não fazemos isso. Esse é o jeitão batista de ser. Pastor, então não teremos grandes heróis, grandes igrejas? Teremos, graças a Deus nós teremos. Mas olha só que interessante, queridos. O que acontece quando a gente começa a pregar vida vitoriosa
e esquecemos da palavra. Acontece o que temos visto por aí, de homens e mulheres que trocaram os valores e os números, melhor, que trocaram os valores bíblicos, o cerne bíblico, a liturgia bíblica, por números, e pagaram alto preço. Eu louvo a Deus, que quando você lê a história dos batistas, você descobre, é uma história centenária. Se pegar a história mais recente, 1600, por exemplo, você descobre que nós, louvado seja Deus por isso, nós não temos a história contra o povo batista. Nós não temos um ponto que denigre a nossa história em toda a história batista. Nós não temos um testemunho contra os batistas em nenhum lugar do mundo. A história que depõe contra nós é a história dos mártires. Ou seja, violentaram alguns batistas, mataram alguns batistas. Mas isso é bonito para a gente, não é bonito? Os missionários batistas, que foram mortos nos campos, que a família foi morta. Então a cultura foi contra, mas para nós isso é vantajoso. Porque aquele que ama Jesus também tem a coragem de morrer pelo nome de Jesus. Não há dúvida quanto a isso. O que Deus diz para Josué é: Josué, tenha o cuidado de obedecer à lei. Finca o teu pé na palavra, não te desvie da palavra, porque desviando o pé da palavra, muitos não alcançaram a Canaã. Muitos não chegaram na terra prometida. Muitos caíram no caminho, almejando coisas que estão aquém e além da vontade de Deus. Por exemplo, olha só como a história bíblica não é uma história assim, de volumes e de grandes heróis, a não ser que você olhe pelo olho da fé. João Batista, você considera ele vitorioso? Amém? Por que só 8 considera ele vitorioso? Vou perguntar de novo. João Batista, você considera esse camarada vitorioso? Precursor de Jesus. Jesus olha e diz: olha, de nascido de mulher, ninguém é maior do que esse camarada, pelo ministério que ele teve por ser precursor de Jesus. Mas como é que é a vida dele? Fala contra um político, o político manda prender, porque ele acusou uma questão no casamento do rei. Aí num dia lá a afilhada dele dança e pede a cabeça dele num prato. O que acontece? Deus livra ele e ele viveu mais 100 anos feliz, não é isso? Amém, né? Que maravilha. Não. A menina dança. O que você quer? Te dou metade do meu reino, peça o que você quiser, diz o rei, então, Herodes, para a menina. Ela falou assim: eu só quero a cabeça daquele camarada num prato. Fiquei contristado, diz o texto que ele ficou contristado, que ele não queria aquilo, mas ele tinha dado a palavra de rei não volta atrás, dependendo do rei, eu conheço uns que voltam. Aí vai lá e traz a cabeça de João. Aí você escreve a biografia de João. Que final mais horrível para um herói, não é verdade? Que final mais horrível. E tem outros, por exemplo, você pega um Paulo. Você considera Paulo um grande herói? Eu considero, é o meu, excetuando Jesus, eu considero Paulo um grandíssimo herói no Novo Testamento. Dos 26 livros do Novo Testamento, 27 no Novo Testamento, praticamente 14 foram escritos por Paulo. Um grandíssimo herói. Mas como é que ele terminou a vida? Segundo consta, morto, assassinado em Roma, por Nero. E a segunda carta a Timóteo, que é a última carta que ele escreve, ele já está dizendo: para mim acabou, eu já estou sendo dado por libação, ou seja, o martírio será uma oferta para Deus. E aí um escritor chamado Humberto Roden, ele diz assim: haverá um tempo em que os pais porão nos filhos o nome de Paulo e nos cachorros o nome de Nero. Mas quem diria que quando Paulo morreu, esse axioma, essa máxima era verdadeira? Porque o herói era Nero. E Paulo é um velho preso que foi morto. Mas é um herói. Amém?
Amém. Mas tem um que eu chamo a atenção dos irmãos, um camarada chamado Tiago. Esse, irmãos, eu falo, dói o coração, mas dá vontade de dar risada. Tiago é um cara sui generis na Bíblia. Muito interessante. Porque Tiago, o que acontece com ele? Tiago é um camarada, não é o pastor Tiago, obviamente, mas é o Tiago, filho de Zebedeu. Não o Tiago, irmão de Jesus. E ele é chamado para ser apóstolo de Jesus, uma honra. Irmãos, apóstolo, naquela época, é suprassumo. Porque foi chamado para ser apóstolo de Jesus, foi contado entre os 12, um cara supramente especial, acompanhou Jesus em todo o ministério, em tudo, todos os milagres, todas as coisas que Jesus fez, as palavras, ele ouviu, uma coisa que nós vamos ouvir um dia, ele ouviu o tom da voz de Jesus. Já imaginou você ouvindo a voz de Jesus? Deve ser a voz mais gostosa. Tem um hino que nós cantamos assim, né? Que doce voz tem, meu Senhor. Não é do seu tempo, não. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão meiga e graciosa. Tiago ouviu a voz de Jesus, chamando pelo nome dele, inclusive. Imagina ali, 3 anos caminhando junto, que bênção. Aí Tiago tem uma expectativa tremenda para ser apóstolo de Jesus. Ele fala, não, eu vou evangelizar as nações. A Bíblia não fala isso, tá? Eu estou fazendo isso por inferência. E Tiago diz, deixa comigo, porque parte do mundo é meu, e parte de Pedro, parte de João, vamos arrebentar. O primeiro camarada que eles decidem cortar a cabeça, lá em Jerusalém, sabe como que é o nome dele? Tiago. Ele nem tinha começado o ministério, preparou-se 3 anos na melhor faculdade do mundo, que é aos pés de Jesus, nem começou o ministério. Foi o primeiro a ser morto. Lá na eternidade eu quero conversar com o Tiago. Eu vou conversar com o Tiago. Fala, Tiago, vamos ser sinceros, tu é um tremendo pé frio, cara. Porque você nem começou o ministério. O primeiro a ser morto foi você. E a pergunta é, Tiago, do que valeu a sua vida? Para que se preparar 3 anos? Mas é um herói. Anônimo. A gente nunca... Você ouviu uma mensagem sobre Tiago, filho de Zebedeu. Mas Deus sabe por quê. E Deus usou. E quem sabe na caminhada com Jesus, Tiago foi transformado e transformou muitas vidas através do testemunho. Foi o primeiro a ser morto dos apóstolos. O primeiro, não começou o ministério, não teve ministério. Um camarada morreu com a cabeça cheia de planos, o coração pulsando para falar de Jesus, ardendo para falar de Jesus, mas não teve tempo. Poderíamos falar aqui do próprio Jesus, que somente para quem tem fé crê que ressuscitou ao 3º dia. Mas para os outros, para o mundo, para quem não conhece, ele ainda está morto. E foi um líder excepcional, mas que não venceu o Império Romano, muito menos os inimigos judeus. Mas nós conhecemos a história de Jesus e sabemos que ele está vivo. E porque ele está vivo, nós cremos no amanhã. Amém? Você percebeu que a história dos cristãos não é uma história de heróis assim, né? Com um finalzinho escrito assim, ó, e viveram felizes para sempre? Não. Porque esse viver feliz para sempre ainda será escrito. Estão mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente no Senhor, aguardando ansiosamente, segundo a Bíblia nos orienta, o dia da redenção total, quando Deus reunirá toda a sua igreja e manifestará a vitória a Cristo Jesus, e Ele descerá para buscar os seus heróis, da igreja a qual você e eu fazemos parte. É por isso, irmãos, que eu quero depender do texto, a palavra de Deus a Josué. Josué, você vai vencer, mas vença com armas legítimas. Não se preocupe com termos heróicos, com biografias magníficas que tem aí fora. É o seu tempo. Seja fiel, a vitória é sua. Onde pisar a planta do seu pé, está dominado. Meus queridos irmãos, eu encerro parabenizando os irmãos por este 14º ano como igreja, mas orando a Deus e suplicando a Deus que conceda aos irmãos as mais ricas vitórias no reino dele. Que os irmãos sejam cheios de poder e graça, de alegria, de gozo, de paz, de prosperidade, toda sorte de prosperidade, de maneira que os membros dessa igreja, os frequentadores dessa igreja, a liderança dessa igreja, sejam referenciais nessa cidade de Maringá. Para que o nome da igreja seja exaltado? Não é importante. Colocamos nome porque senão a pessoa vai em outra, né? Você convida, o camarada vai em outra. Por isso que a gente coloca o nome, só por isso. Para que o nome de Jesus seja glorificado.
para que as pessoas que ainda jazem nas trevas aceitem a Jesus na instrumentalidade de cada um desses queridos. Eu queria chamar alguém ao piano, ao teclado, para que a gente ore aqui finalizando, amém? Quem que pode vir aqui fazer um fundo musical para a gente? Porque pode vir, queridão, pode vir, né? Eu ainda vou pregar que fundo musical leva a oração mais rápido. Não tem base bíblica, mas que é bonito né? A gente vai fazer isso ainda. Fique em pé, por gentileza, vamos orar ao nosso Deus? Eu queria desafiá-lo a duas coisas neste momento. Você nem vai precisar sair do lugar para isso, tá bom? A primeira é uma oração silenciosa, dizendo: Deus, faça em mim e através de mim, em nome de Jesus. Faça em mim e através de mim, em nome de Jesus. Faça em mim, Senhor, e através de mim, em nome de Jesus. Mova minha família, meus colegas de trabalho, meus colegas da faculdade, na escola, no colégio. Eu estou tão parado, Senhor. Eu estou tão inerte. Eu estou tão vazio. Mas eu não quero mais viver assim. Muda minha mente. Muda minha compreensão. Muda meu entendimento. Usa-me. Usa-me. Depois do Senhor fazer em mim, faça através de mim. Em nome de Jesus. Ore assim. Fala com Deus. Responda essa mensagem. Só você. Ninguém pode fazer isso por você. A esposa não pode. O esposo não pode. O pastor não pode. Ninguém. A porta da vontade só se abre pelo lado de dentro. Fale com Deus. Fala: Senhor, usa a minha vida para a tua honra e para a tua glória. Salva gente, salva pessoas, restaure casamentos, restaure vidas, cure, transforme. E permita que eu seja o teu instrumento. Olha que coisa magnífica, meu irmão. Imagina Deus mudando as pessoas, escrevendo o nome delas no livro da vida. Na tua instrumentalidade, você é participante, parceiro de Deus. Deixa eu te contar uma coisa que você já sabe. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Fale com Ele, diga: Senhor, não permita que eu atravesse a minha vida sem produzir frutos para a vida eterna. Se coloque à disposição. Nem precisa ficar imaginando como, Deus fará o como. Tenha certeza disso. Amém? Amém. Se você concorda comigo, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Deus querido, há mãos levantadas nesse ambiente. Homens e mulheres que se declaram mais uma vez parceiros do Senhor. E são parceiros porque o Senhor já está realizando a grande obra em nós. O boa obra que começaste, o Senhor há de concluí-la até aquele dia, e nós cremos nisso. Somos edifícios em construção para glorificar o nome de Deus, o nome de Deus. Essas mãos levantadas, Senhor, representam vidas preciosas se ajoelhando diante do teu altar e dizendo: usa-me, Deus, usa-me. Ansiosamente esperamos a tua ação, ansiosamente queremos o teu mover, queremos conhecer mais da tua graça, mais do teu amor, mais do teu poder, mais e mais, para que o mundo creia e a tua luz resplandeça e o Senhor salve a todos quantos queiram, através da nossa instrumentalidade para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Pode abaixar a sua mão. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe essa igreja tão querida, Igreja Batista do Parque Hortência. Que Deus abençoe o pastor Tiago, e continue fazendo coisas poderosas através de você e deste rebanho tão precioso.